Abra sua Bíblia. 1 Reis 17:1. 1 Reis 17:1. E aqui no telão vamos ler Atos 3:5. 1 Reis 17:1 na sua Bíblia. Depois antes vamos ler aqui o Atos no telão. Amém. Nós temos que se preocupar com a forma que a gente está vivendo, né? Nesse tempo, o evangelho está sendo pregado, né? Então é uma preocupação muito grande, porque senão essas coisas acabam tirando a gente da vontade soberana de Deus. Tem a vontade permissiva de Deus, quando você quer uma coisa, mas você é muito desobediente, Deus permite você fazer aquilo. E tem a vontade soberana de Deus, que é aquela vontade que Deus controla, né? Que Deus dá a decisão na vida da gente. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos ficar na vontade permissiva de Deus. Por muita coisa que a gente ouve, pelas mudanças, né? Que a gente vê hoje em relação ao Evangelho. Pedro foi o homem que Deus usou para fundar a igreja. Essa igreja de hoje foi fundada lá no tempo de Pedro. Então, Pedro foi o homem que Deus usou para fundar a igreja. A igreja nasceu nas mãos de Pedro. E Pedro era indouto e sem letra, né? Para o grupo de Jesus, olhando como racional, ele não servia para fazer parte do grupo de Jesus. Negou Jesus, cortou a orelha do soldado, né? Afundou nas águas. E uma porção de coisa negativa. Então, se não fosse pela misericórdia de Deus, olhando de forma racional, não tinha condições de fazer parte do grupo de Jesus, o Pedro. O Pedro estava indo para a oração, um homem cheio do Espírito Santo, a sombra dele curava as pessoas. Eu acredito que não tem nenhum apóstolo hoje que chega aos pés do apóstolo Pedro, né? Mas ele fala assim, ó, o que a Bíblia ensina para a gente? A vontade soberana de Deus. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. Ele está indo para o templo, 3 da tarde, vai orar, tem um coxo na porta do templo, ele pede esmola. Por muito tempo ele está ali pedindo esmola na porta do templo. Quando ele viu Pedro, ele pede uma esmola, pensando receber deles alguma coisa. O outro. E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro. É exatamente isso que eu quero falar para você, a vontade soberana de Deus. Senão você vai ficar cansado, vai gastar o seu dinheiro com tanto curso, com tanta besteira, você vai gastar o seu dinheiro e você vai entrar nessa modinha agora de ficar rico. E eu quero dizer para você que você não vai ficar rico. Você vai entrar numa situação, você vai sair da vontade soberana de Deus e você vai alimentar os pastores para morar em Orlando. Que agora a moda é morar em Orlando e você não vai ficar rico. E você vai cair numa cilada. Deus é contra a oferta? Não, você pode fazer um voto com Deus, como foi pregado aqui. Faz um voto com Deus. Ah, você pode dar um dízimo? Entrega seu dízimo, é bíblico. Ah, você pode entregar uma oferta? Entrega sua oferta, é bíblica. Pode fazer um voto, faz. Mas uma coisa, quando passa do exagero. Ah, você fez seu voto, agora eu quero o seu cartão. Ah, você fez um no dinheiro, agora você vai fazer um no cartão. Então, Deus é contra quando as coisas passam do exagero. Tem o Deus mamon. A pessoa pensa que está pregando a palavra de Deus, está pregando a palavra do mamon. Só subtraindo as coisas, né? Outro dia tinha um pedindo oferta, mas era entravam milhões de ofertas. Nós estamos fazendo uma obra não sei aonde, mas é uma obra, parecia, não falava o tamanho da obra. Parecia faraônica. Pelo tanto de dinheiro que entraram, eu falei, nossa, isso vai ser grande, hein? Não vai nem caber na Paulista esse negócio tão grande que vai ser. Quando ele mostrou a obra, era uma obra desse tamanho para muito dinheiro. O que acontece? Nós vamos alimentar a gente para ir para Orlando. Então, nós precisamos tomar muito cuidado nesse dia para você não sair da vontade soberana de Deus. Começar a correr atrás da bênção. A Bíblia diz que a bênção vai correr atrás de nós. Então, não é a gente correr atrás da bênção, entrar nessa loucura de ficar rico em igreja. A Bíblia fala, tem uma oração, que ela fala assim, para a gente pedir para Deus,
Deus não me deixe rico para mim não me afastar do Senhor. Primeiro, será que você tem capacidade para ter tanto dinheiro? Onde você estaria hoje se você tivesse muito dinheiro? Você vê essas coisas, você não tem capacidade para lidar com o dinheiro, de repente a gente não tem capacidade para lidar com o dinheiro. Então, ele ora assim, Senhor, não me dê muita riqueza para mim não me afastar do Senhor, não me deixe pobre para mim não precisar roubar o que é dos outros, mas me dá o pão de cada dia. Né? Que eu tenha o suprimento de cada dia, que cada dia nosso seja suprido por Deus. Então, o maior apóstolo que já existiu, que andou com o próprio Jesus, ele não tinha dinheiro. E disse Pedro, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. E aquele homem levantou e andou, foi curado. Foi um grande milagre que aquele homem viveu. Então, Deus pode te honrar de outras formas que não seja só o dinheiro. Nós estamos embaixo da vontade soberana de Deus. Vamos acreditar que Deus pode nos honrar, não necessariamente só nos dando dinheiro. Ele pode nos honrar de outra forma. E nós precisamos aprender que a gente está esperando uma honra grande acontecer na nossa vida. Que a gente está esperando coisas grandes. E às vezes a honra está em pequenas coisas. Deus te honra ali em pequenas coisas. Eu não queria falar disso, né? Senão vamos valorizar uma coisinha tão boba. Eu fui lá para o hospital quinta, me internei, na sexta de manhã fui fazer a cirurgia. Me deram a injeção, dormi, não vi nada. Até agora. Dormi um sono espetacular, que eu nunca tinha dormido. Me deram a tal de hack, eu não sei, né? Não vi, não sei. Quando eu acordei, já estava no corredor para ir pro quarto. Fiquei bem mas claro que eu sou ser humano. Se fez um corte aqui, até chegar lá no intestino é uma coisa profunda, né? Vai doer, mas é uma coisinha normal. Pois a gente tá valorizando muito. Ai, doeu aqui, doeu, não doeu nada. Né? Tá tudo tranquilo, sossegado. Mas assim, quer dizer, tudo que eu precisei foi me dado. Até mais do que eu pedi, pensei ou imaginei. Aí eu voltei. O que a hernia me dava? As pessoas às vezes não sabem o sintoma, né? No meu caso, eu acordava de manhã, me dava muita ânsia e enjoo. Eu tinha que sentar um pouco, parar para me recuperar da ânsia e do enjoo. Eu ia na academia, quando eu chegava lá, eu tinha vontade de voltar porque me dava muita ânsia e enjoo. Depois de sexta-feira, eu não senti mais nada. Acabou aquilo, né? Não senti mais nada depois da cirurgia. Então Deus pode nos honrar, não precisa ser exatamente com dinheiro, mas hoje você liga lá o vídeo, é só dinheiro, dinheiro e dinheiro. Então, senão nós vamos perder as pequenas honras de Deus. Nós não vamos ver a honra de Deus. A honra vai passar na nossa frente, que parece ser pequena, e nós não vamos ver a honra de Deus, porque nós estamos esperando coisas grandes. Enfiaram na nossa cabeça agora coisas grandes. Ninguém quer mais as coisas pequenas. Todo mundo agora quer ser o CNPJ, né? Todo mundo agora quer ser o CNPJ. Então, acaba que esse evangelho acaba, né, destruindo uma coisa tão legal que Deus quer fazer na vida da gente, uma coisa tão boa, né? A gente não consegue ver as honras mais pequenas porque a gente está esperando, pensando que honra é só milhões. E o próprio Pedro diz aqui, ó, eu não tenho nem prata e nem ouro. Eu sou apóstolo dos maiores, fundei essa igreja que existe hoje. Né? Esses que vêm agora, né? Não tem nem água para lavar meus pés, né? Sou muito pequenininho. Eu fundei a igreja, minha sombra cura os enfermos e eu não tenho dinheiro. Então, você tem que entender que tem dias que nós vamos servir a Deus, nós não vamos ter o dinheiro. Tem dia que nós vamos passar apertado. Tem dia que você já foi 3 vezes no shopping no mesmo dia. Ah, eu fui lá, não comprei isso aqui, agora eu vou voltar, vou comprar. Mas tem dia que não vai dar para você ir no shopping 3 vezes ao dia, nem no mês. Então tem dia que nós vamos servir e não vamos ter o dinheiro, todo o dinheiro que nós queremos, que nós desejamos. Agora o Pedro está chorando, o Pedro está frustrado. Não, porque ele não está na corrida dura. Quem estiver na corrida dura vai ficar frustrado. Vai ficar decepcionado em igreja. Porque a visão é só essa. Né? Só riqueza e dinheiro. Aí você vai ficar decepcionado, vai ficar frustrado porque você não alcança esse patamar, esse dinheiro todo.
na sua conta não caiu ainda 8 milhões de reais. Aí você vai ficar frustrado, decepcionado. Vai perder as coisas pequenas, vai perder o dia a dia, vai perder as honras que Deus quer dar pra gente, porque nós estamos ambicionando coisa alta e nunca vamos chegar lá. Então, o Pedro disse, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. O Filipenses 4. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Precisamos estar contente por aquilo que nós temos. Né? Precisamos estar contentes com aquilo que nós temos. Você está abatido? Você é cristão, tem dia que você vai estar sem dinheiro, tem dia que você vai estar abatido. Né? Sei também ter em abundância, tem dia que você vai ter bastante, vai ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Tem dia que você vai passar necessidade como cristão. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então a vida cristã é isso. Tem dia que a gente está meio abatido, tem dia que a gente tem abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Quer dizer, o Paulo está dizendo aqui que ele adquiriu uma estrutura com Deus, que as coisas exteriores não dominam mais ele. Qualquer coisa derruba a gente, qualquer coisa, né? Principalmente se o salário atrasa uns dias. Aí derruba a gente compra, né? Na hora de pagar a gente quer dar uma esquivada, mas não tem jeito, tem que pagar. Não, depois piora. E a gente quer ficar abatido, porque hoje não tem, porque hoje eu não tive dinheiro. E principalmente dinheiro, é uma prova dura, né? Principalmente ele. Então, o Paulo falou assim, você está abatido, aprendi a estar abatido, eu sei ter abundância, eu sei ter... Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tem que ter a instrução. Senão nós não vamos conseguir ver as honras de Deus. Vamos pensar que a honra de Deus só se eu tiver um avião. E as coisas, Deus vai fazer as coisas, vai passar desapercebido, nós não vamos conseguir adorar a Deus, né? Porque é coisa que a gente considera muito pequena. Então, em todas essas coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Quer dizer, Deus deu equilíbrio para o Paulo aprender a lidar com as coisas exteriores. Então essas coisas aí já não mexiam mais com a vida do Paulo. Mas ele sofreu para chegar aqui. Ele sofreu para ter esse aprendizado. Né? Ele padeceu para ter esse aprendizado. O Pedro a mesma coisa. O Pedro tinha as vontades dele, tinha, mas tinha dia que ele não tinha dinheiro. Eu não tenho nem prata e nem ouro. Estou pregando o evangelho. Nos dias de hoje, coitadinho do Pedro, né? Não ia servir na igreja nunca. Então, o que nós temos que tomar cuidado é para essas coisas exteriores não dominar a vida da gente. Senão você vai perder a alegria. Isso é um dos ladrões da alegria, que deixa muita gente triste. Deixa muita gente abatida. É o tal do dinheiro, agora deixa as pessoas abatidas. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio. O Espírito Santo dá, ele ensina a gente, dá instrução, para que essas coisas não venham se apoderar da vida da gente, senão vamos ser gente triste, frustrado. Ah, porque na minha igreja não acontece isso, porque na minha igreja não acontece aquilo, né? Eu vou lá na igreja do cinema, mas não vai agora não, que tá uma briga danada lá. Vai depois que passar a briga. Então, você precisa adquirir essa instrução, ser contente todos os dias. E o que é mais impressionante é que nós servimos a Deus, tem gente que não serve a Deus e posta um bom dia todo dia. Bom dia com alegria, bom dia com alegria. E não vem na igreja, não serve a Deus. Todo dia está lá, bom dia com alegria, bom dia com alegria. E nós estamos na igreja, estamos tristes. Por quê? Porque a gente está olhando as coisas do lado errado. Né? A gente está olhando as coisas do lado errado. No Elias 17, diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva cairá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira daqui
vai para o lado oriental, esconde junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão, beberás da água da torrente que ordenei aos corvos, ali mesmo te sustente. Pois fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se, habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão, e os corvos lhe traziam pela manhã pão e a carne, como também pão e carne à noite, e bebia da torrente. Então Elias, o ministério dele, ele está lá, Deus mandou ele falar para o Acabe e mandou ele fugir lá para o deserto. Então ele está lá no deserto. Lá no deserto não tem nada, a não ser areia, pedra e calor e frio à noite. Mais nada além do que isso. Então ele não podia contar com ninguém. Deus quer ensinar a gente a ser dependente dele. O Senhor quer ensinar a gente a ser dependente dele. Então esse evangelho de Elias já não caberia hoje. Porque não tem o negócio do dinheiro envolvido no meio. Do Pedro não tem o negócio do dinheiro envolvido no meio. Do Elias não tem o negócio envolvido no meio. Então Elias está lá, numa solidão tremenda. Elias está lá no deserto, não pode contar com ninguém e ele tem que esperar. Por 2 anos ele ficou nessa situação. Teve que esperar o corvo e levar pão e carne para ele de manhã, e pão e carne à noite ele bebia do ribeiro do rio. Mas ele tinha vontade, como homem de outra, tinha. Ele tinha vontade de comer outra coisa, tem. A pessoa comendo 2 anos pão e carne, bebendo da água do ribeiro, né? Mas o que acontece? Está lá na solidão muito grande. Então a gente tem que aprender a lidar com tudo, a lidar. Tem dia que vai faltar o dinheiro, tem dia que você vai ficar na solidão. Mas você vai ser desamparado por Deus? Não. Mas vai ser do jeito de Deus. Deus vai mandar o corvo lá levar para você. Vai ser do jeito dele. Porque senão a gente sai da vontade soberana de Deus. A gente não aprende mais a esperar Deus fazer as coisas. A gente quer agir, né? A gente quer fazer, a gente quer dar um jeito. Tá muito parado para mim. Para ele também estava. Ele ficou 2 anos lá no deserto. Aquela mesma situação, repetitivo. Todo dia o corvo ia levar comida para ele, voltava à tarde, voltava de novo, na mesma situação. Né? Ele ficou 2 anos lá nessa mesma situação. O que Deus quer ensinar para a gente? Que às vezes o evangelho vai deixar você um pouco solitário. Você tem 3.000 amigos, ninguém manda uma mensagem para você. Você vai ter que aprender a dar glória a Deus, você vai ter que aprender a louvar a Deus. Puxa vida, tem tantos amigos, mas ninguém manda uma mensagem, nem de bom dia. A vida é assim. Tem que saber interpretar a vida, é assim mesmo. É desse jeito mesmo. Parece que está acontecendo uma coisa estranha comigo. Não é, que a vida é assim. Deus permite. Às vezes a gente vive assim, na solidão. A gente vive um pouco solitário. Deus tira a gente daqui, põe a gente ali, porque Deus quer falar com a gente, quer ensinar a gente algumas coisas novas, quer edificar a nossa vida. E no meio do povo não dá. Muitas vezes Deus tira a gente espírito, deixa a gente lá, na solidão. Eu queria tanto que alguém me ligasse, mandasse uma mensagem. Ninguém manda, ninguém liga, porque o próprio Deus não deixa. Porque Deus fortalecendo a gente para a vontade soberana dele. Né? Então Deus está fortalecendo a gente para a vontade soberana dele. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também à noite a carne, e bebia do ribeiro. O outro Reis, o Bruno, 17:8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta de Sidom, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. 2 anos ali, no deserto. Aí Deus mudou a estratégia, falou: agora você sai daí, vai lá para a casa da viúva. Eu ordenei a viúva ela te sustentar. Chegou na casa da viúva, não tinha comida, não tinha nada. Era a última farinha, ela ia fazer o último bolo e ela ia morrer. Ela e o filho dela. Elias deu a estratégia para ela, falou: não, a senhora não vai morrer, não vai faltar farinha na panela, não. A senhora faz primeiro para mim, né? A senhora faz para mim e Deus vai acrescentar, Deus vai fazer um milagre. Então ele ensinou o princípio para a mulher. A senhora faz primeiro para Deus, dá o seu dízimo, dá a sua oferta, faz seu voto.
Tudo tem um limite. Né? Tudo tem um limite. Passou do limite, pronto. O que ela fez? Ela obedeceu a palavra, ela viveu um milagre, Deus acrescentou, não acabou a comida dela, Deus multiplicou, Deus acrescentou, ela viveu um milagre. O Elias pegou as coisas dele e foi embora. Ele ficou lá vivendo da bênção da viúva? Não. Pegou as coisas dele e foi embora. Porque o mais importante não é o dinheiro. O mais importante é o Espírito Santo, não é o dinheiro. E o Espírito Santo pode levar você para morar hoje, não vou falar nem de Alphaville, que já está batido, no jardim, como é que chama aquele? Ali tem aqueles carrão? Não, na Europa, jardim, como é que chama? É? Jardim Europa. Deus pode levar você para morar lá. Se Ele quiser. Mas que esse tal do dinheiro não seja tão importante na nossa vida, a ponto de deixar a gente triste, invejoso. E quando o diabo abrir o seu olho, você só vai ver quem está prosperando perto de você. E você vai morrer de inveja. E vai ficar triste. E vai ficar... O intuito do diabo é que você fique frustrado. Porque todo mundo consegue, eu não consigo. E Deus quer nos curar realmente disso. Dessas coisas. O meu não veio ainda, glória a Deus, mas um dia vai chegar. Um dia vai chegar. O meu não veio, mas um dia vai chegar. Então, Deus quer nos curar dessas coisas, quer nos tirar dessa corrida do ouro, dessa mentira. Estão prometendo para você tantas coisas. Pastor hoje acorda, antigamente ele acordava, né? Ele pegava a Bíblia para buscar uma palavra para quarta-feira, para quarta-feira no culto, né? Hoje ele acorda para ver a imersão que ele vai fazer. O estudo que ele vai fazer lá, o curso que ele vai dar para ficar rico. Aí pega lá um novato e prega na igreja e ele vai fazer a imersão. Aí o novato não tem palavra para alimentar a igreja. Aí fica aquela igreja que o povo se ofende com qualquer coisa. Aí fica aquela igreja quando você fala assim, tem que perdoar o irmão. Não, quem perdoa é Deus, não sou eu não. Não tem instrução. Então, foi para casa da viúva, que nem comida tinha. Aí o que acontece, né? Levanta, vai para Sarepta, que de Sidom habita ali, que eu ordenei ali a mulher viúva que te sustente. O 18:41. Então disse Elias a Acabe, sobe. Aí depois de 3 anos e meio, Elias vai lá, Deus manda ele sair lá da casa da viúva, do deserto, vai lá encontrar Acabe novamente. Vai dizer para ele que agora vai chover. Então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e bebeu, mas Elias subiu ao monte e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os seus joelhos. O tempo dele é de fazer festa. Sobe, vai comer, vai beber, vai para a festa. O outro é de ir para o monte e pôr a cabeça no meio do joelho. Se a gente não aprender essas coisas, que não é o seu tempo, o plano de Deus não é igual para todo mundo. Ah, mas fulano está vivendo, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. O plano de Deus não é igual para todo mundo. O plano de Deus é diferente para cada pessoa. Esse aqui é só, vai lá para a festa, vai fazer churrasco, vai comer, enquanto eu vou lá para o monte, né, e eu vou colocar a cabeça no meu joelho. Quantas vezes você teve que colocar a cabeça dentro do seu joelho com a dor, com problema, dificuldade, e o outro fazendo festa? Por quê? Porque o plano de Deus é diferente. Talvez você precise daquele tempo de colocar a cabeça no meio dos joelhos para Deus edificar a sua vida. Talvez o outro nem precise, nem conheça isso também. Talvez ele está num nível espiritual que ele não conhece as coisas. Né? O outro, Deus fala assim, ó, eu preciso fazer uma obra na sua vida, mas você vai ter que deixar os seus parentes. Tem parentes que você vai ter que deixar para servir a Deus. No meio de seus parentes, não dá, deixa seus parentes aí, vai. Né? Ele falou para Abraão, deixa seus parentes aí e sai. Ó, eu queria levar o parente comigo, o Ló, mas não leva, porque Deus não quer que leve. Então tem parente que você vai ter que deixar o seu parente
para viver a vontade soberana de Deus, você vai ter que vir buscar Deus, deixar o seu parente. Deixar a sua família, não abandonar. Não estamos falando de abandono. Mas você vai ter que deixar o vínculo, vir buscar Deus. Se centrar mais nas coisas de Deus. Porque Deus não pode fazer no meio que você está, no meio da própria família. Não tem familiar que Deus manda deixar, deixa. Ele mandou deixar o sobrinho dele, o Ló. Deixa o Ló aí, vai, né? Deixa o Ló. Então tem até gente da família que a gente tem que deixar para viver a vontade soberana de Deus. E Acabe subiu a comer, bebeu, mas ele ia subir ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e colocou o seu rosto entre os seus joelhos. E disse assim, o moço, sobe agora, não, era só esse, né, Bruna? Sim, agora vamos no 19, 9. Ali entrou numa caverna, a história da caverna do Elias. Ali entrou numa caverna, passou ali a noite, eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? Então Elias está numa crise violenta, E o anjo pergunta o que ele está fazendo lá dentro. O anjo não sabia que ele estava passando? Sabia, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Sabia que ele estava passando lá dentro. Mas mesmo na crise dele, você tem que aprender que Deus não queria tratar daquilo naquela hora. Às vezes você está numa crise tão violenta, você está clamando a Deus, mas Deus não quer tratar disso agora. E você tem que aprender a servir a Deus nessa crise. Ter domínio próprio no meio dessa crise. Então ele está aqui passando, eu estou numa caverna, né? Eu estou aqui numa caverna, eu estou numa crise violenta, e Deus, o que você está fazendo aí? Ele falando de um assunto e Deus falando de outro assunto. Às vezes você vai passar por crise na sua vida e você vai querer que Deus te atenda logo, e Deus não vai te atender. Ele vai deixar você cumprir o seu tempo, o seu ciclo. Você tem que cumprir para Deus te edificar. Para você aprender qual é a vontade soberana de Deus, que as coisas acontecem, mas não é do jeito que eu quero, é do jeito de Deus. Não é do jeito que eu quero. E ele diz, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel te deixaram, teu conserto, derribaram teus altares, mataram teus profetas, a espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para tirarem. Ele diz, sai para fora, põe neste monte perante a face do Senhor. Ele está falando de uma coisa, estou sendo ameaçado. O Senhor não está vendo, não, Deus, quer me matar. Estou sendo ameaçado. O que Deus fala para ele? Sai para fora. Ele diz, sai para fora, põe neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava naquele vento. Quando a gente está em crise, a gente quer ver resultado, a gente quer ver movimento, a gente quer ver barulho, a gente quer ver trovões, a gente quer prova que Deus está com a gente quer prova que a gente não está sozinho, a gente quer ouvir a vida de Deus, e Deus não fala. E Deus já mora dentro da gente, não precisa mais prova maior do que essa. Nós somos o templo do Espírito Santo, Deus está aqui dentro. Ele vai resolver as coisas. Não precisa trovão, não precisa barulho. Aí eu estou muito triste porque eu não estou tendo o resultado que eu desejo. E é assim, você vai ter que aprender a andar com Deus não tendo o resultado que você deseja. Mas eu vou andar mais, eu não está fazendo mais barulho, eu vou. E você vai sair da vontade soberana de Deus. Sofre como bom soldado de Jesus Cristo. Não sofre como mau soldado de Jesus Cristo, sofre como bom soldado de Jesus Cristo. Né? Passava também um grande e forte vento, fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava em terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, a voz mansa e delicada. E o Senhor estava nessa voz mansa e delicada. Ele numa crise violenta. Não estava no terremoto, não estava no fogo, não estava no trovão, não estava no vento, não estava numa vozinha mansa e delicada. Como é que Deus vai falar com você? Vai falar se você estiver em paz.
Se você tiver tão ocupado com o dia de amanhã, tão medroso com o dia de amanhã, com tanta coisa na mente, Deus não pode falar. Ele quer falar, mas ele não pode. Então Deus quer que você fique quietinho e aprenda a ouvir a voz dele quietinho. Uma voz mansa e delicada, silenciosa. Às vezes Deus está no silêncio. Você se aquieta e Deus vai e fala o seu coração. Ele dá a direção daquilo que a gente tem que fazer. Então ele está na voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele disse: eu tenho sido zeloso, extremo, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busca a minha vida para tirarem. E o Senhor disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, o rei sobre a Síria, e também Jeú, filho de Nissim, ungirá o rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, Abel Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Além dessas crises todas, Deus ainda falou assim: ainda vou levantar um profeta no seu lugar. Vamos aprender a viver a vontade soberana de Deus. A igreja não tem dono. Hoje, a igreja virou empresa. Então, o cidadão trabalha, mas ao mesmo tempo os filhos vão tomar conta da igreja. Hoje Deus não pode chamar mais ninguém diferente. No tempo de Elias podia. Hoje é sucessão. Não é mais chamado. Hoje é sucessão. Nem que o cara não tenha dono nenhum, mas ele vai ser o próximo presidente da igreja. Então hoje Deus não tem mais liberdade de chamar ninguém, um chamado. Porque já está tudo programado. Então o que acontece? Você vai ungir Jeú, filho de Nissim, ungirá rei de Israel, também Eliseu, aí tudo bem, também Eliseu, filho de Safate, e Abel Meolá, e tudo bem também, tranquilo. Mas ungirá um profeta no teu lugar. Você sai, outro entra. Aí é que dá briga, confusão. Ah, não sai, não largo isso aqui. Mas eu não largo isso aqui nem me matando. Só por cima do meu cadáver. Não. A gente não pode ter vida só aqui, não. Aqui a gente vira super-homem. A gente prega aqui, né? A gente se esbraveja, a gente ensina, a gente, né, dá um negócio aqui, vira super-homem. Passou daquela porta para lá, misericórdia. Vira mulher Maravilha. Aqui é um super-homem. E esse lugar aqui não é lugar de super-homem. É só nós temos que pregar a palavra, mas igual para todo mundo. Eu não posso ser bom aqui e ruim lá fora. Eu tenho que ser bom lá e ser bom aqui. Senão o negócio não vira, não vai. E isso aqui é muito emocionante. Se a gente não tomar cuidado aqui, a gente prega cada coisa. As pessoas olham pra gente e abrem a boca. Nossa, isso aí não tem defeito, hein? Não tem uns pastor grandão que você olha e fala assim: nossa, isso aí nem pecado tem. Ah, vai. A gente olha, não sei se homem nem pecado tem, um homem desse. Só falta 2 asas para virar um anjo. Mas não tem gente assim. Todo mundo tem as suas falhas, né? Todo mundo tem os seus problemas, suas questões para resolver. Então, ungirá profeta em teu lugar. Ainda vai ungir. Você está numa crise violenta. Eu vou trabalhando em você de uma forma tão grande que outro vai suceder você que não vai ter problema nenhum. Você ainda vai dar glória a Deus. Então, precisamos aprender a deixar o Espírito Santo trabalhar na vida da gente. Em qualquer área da nossa vida. Né? Precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar na vida da gente, em qualquer área da vida da gente. Tem mais? Qual que é o outro, Bruna? Tá, depois desse aí, nesse texto ainda tem o quê? Tem um texto que ele fala que Deus levantou... Peraí. É o versículo... É 19... Não, é outro versículo. Ele fala que... Bom, ele fala pro
Elias, ele começa a reclamar que ele ficou só, ele falou, não, ainda tem 7.000 pessoas de pé que não beijaram. Aqui, ó. Também ele está reclamando, eu estou sozinho, mataram todo mundo, eu fiquei só. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos de joelhos, que não se dobraram a Baal. E toda a boca que não beijou. Então ele está reclamando que ele está só. E Deus falou, não, ainda tem 7.000. Para de reclamar que você está só. Tem gente que reclama tanto, você fica com dó. Você fala assim, acho que mataram a pessoa errada na cruz, porque essa pessoa sofre tanto. Acho que pegaram o homem errado. Mas reclama tanto da vida, reclama, é uma tristeza, uma frustração, uma decepção, que você fala assim, mataram o homem errado. Acho que era você devia estar na cruz e Jesus andando por aqui, porque não é possível. Eu estou sozinho, ninguém está comigo, ninguém ficou comigo. Aí Deus falou, não, meu filho, eu já moro dentro de você. Eu estou dentro de você. Ô Pedro, pega uma pezinha lá para mim, fazendo favor. A lâmpada está me fazendo suar aqui. Então, ele está reclamando que ele ficou sozinho. Deus ainda tem 7.000. Para de reclamar que você está sozinho. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho nem sozinha. Todas as tuas lutas, Deus está com você. Isso faz parte da gente aprender qual é a vontade soberana de Deus. Qual é a vontade soberana de Deus? Que Deus está comigo em qualquer situação. Que eu não sou movido por coisas exteriores, por acontecimento, por momento. Não é porque tem uma crise que Deus não está comigo. Deus está comigo naquela crise, vai me ensinar alguma coisa, vai me tirar daquilo. Né? Então, obrigado, Pedro. Ele está reclamando que Deus não está com ele, que ele está sozinho, né? E a gente às vezes tem essa mania de pensar que a gente está só. Ou então que certas coisas só acontecem com a gente, não acontece com mais ninguém. Né? Ah, isso acontece comigo. Não, tem muita gente por aí que acontece a mesma coisa que acontece comigo, acontece com você. Nós nunca estivemos só. Mas o que é isso? É porque nós temos que ter consciência que Deus mora na gente. Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Então ele está reclamando que está sozinho, Deus está falando, não, você não está sozinho. Tem mais 7.000 pessoas aí que não se dobraram diante de Baal, e toda a boca que não beijou Baal. Então nós nunca estamos sozinhos, essa é a vontade soberana de Deus. Qualquer momento, Deus está comigo e com você. E nas suas orações, conte para Deus o que está faltando. Conta para Deus que precisa ser mudado. Mas Deus sempre está conosco, né? Estará conosco todos os dias até a consumação do século. Então eu nunca estou só, isso é uma bobeira do diabo, do inimigo. Eu não vou me deixar me levar porque hoje eu não tenho dinheiro, né? Eu estou servindo a Deus, mas não tenho dinheiro. Não vou desviar por isso, nem vou me tornar frustrado. Mas os ensinos de Deus hoje ensinam que você tem que ter dinheiro. Você tem que ter bastante dinheiro. Então, não vamos se frustrar com essas coisas. Vamos ficar na vontade soberana de Deus. Você vai ter o que Deus quer que você esteja. Aleluia. Né? Você está servindo, você está fazendo seu dízimo, a sua oferta, você está fazendo o seu voto. Continua perseverando. E você vai ter aquilo que Deus quer que você tenha. Amém? Mas não vamos deixar essas coisas exteriores, nem frustrações, nos tirar da vontade soberana de Deus. Vamos lá, Dani?